A gente vai para uma pergunta agora que foi feita pela Cíntia Ramos, né? Que é diretora-geral do Hospital Regional, uma pessoa também muito respeitada aqui. E ela faz uma pergunta aqui que eu também vou ler, repetir a pergunta da Cíntia, para o doutor Valdir. Doutor Valdir Júnior, em entrevista ao Jornal de Beltrão do dia 18 de março de 2021, o senhor defendeu outra posição ao tratamento precoce contra a Covid-19. Esse, inclusive, era o título dessa matéria publicada, né, pelo Jornal de Beltrão. Eu acho que era Valdir Espada Júnior defende outra posição. Mas eu vou dar o contexto disso, depois eu faço a pergunta dela. É que no dia anterior a essa matéria ter sido publicada com o Valdir, um grupo de médicos beltronenses publicou um manifesto se dizendo favorável ao tratamento precoce ao Covid-19. Né? E o Jornal de Beltrão procurou alguns médicos especialistas, então, no tema, e o único que concordou em falar, em assumir essa posição, em dar uma opinião contrária ao tratamento precoce, foi o Valdir. Isso teve um peso muito grande para ele também na época. Sim. Mas ele assumiu, ele não fugiu desse encargo. E a pergunta da Cíntia é: qual o seu pensamento atualmente sobre esse assunto? Decorrido já a emergência nacional, o senhor ainda permanece com a mesma linha de conduta ou há alguma revisão no seu pronunciamento? Realmente essa fase aí foi bastante complicada, né? Foi bastante complicada porque estava todo mundo inflamado com relação a isso, né? Então, você se posicionar a favor, né, ou contra esse tema, tratamento precoce, invariavelmente as pessoas iriam ou te adorar ou te odiar, né? Mas assim, eu sempre fui muito tranquilo com relação a isso, né? Até porque é um tema da minha especialidade, né? O Covid é uma doença infecto-contagiosa, então faz parte da minha rotina. E aquela coisa, eu lembro muito bem do início da pandemia, não se conhecia absolutamente nada, né? Era uma doença... uma doença nova, né? Apesar do vírus já existir, né? Então ele teve uma mutação viral ali que acabou se tornando algo novo pra gente, mas a gente foi aprendendo muito com relação ao próprio vírus e a própria condução da pandemia, porque nunca aconteceu isso na vida. Tivemos aquela pandemia de 2009, mas nem próximo do que a gente viveu agora, né? E aí surgiu esse desespero para conseguir uma medicação que... Tinha uma solução. Uma solução, né? Todo mundo quer uma solução mágica para aquilo. Inicialmente se viu que se foram testadas várias drogas, várias medicações, e o que não funcionava era sendo descartado, e o que poderia ter algum benefício quanto a isso, acabava então se lançando mão daquilo com uma tentativa mesmo, não se tinha o que fazer. E aí teve essa história do tratamento precoce, né? O grande problema do tratamento precoce foi que se politizou muito a coisa. Tudo, se misturou. Né? Tudo durante a pandemia tudo, foi politizado para um lado ou para o outro. Então, se você era a favor do tratamento precoce, você estava de um lado. Se você fosse contra, automaticamente você estava do outro lado. Se esqueceu a ciência da coisa, né? Se esqueceu a medicina baseada em evidências, que a gente sempre fala no curso, né? Medicina baseada em evidências. Onde você precisa ter uma evidência, trabalhos bem produzidos para você prescrever, para você acabar seguindo essa linha. Só que a pandemia é aquela coisa, você precisava de uma solução milagrosa para aquele momento, né? Então foi lançado mão do tratamento precoce. E o tratamento precoce, só para eu explicar rapidamente aqui, se baseava em várias medicações, né? Um monte de medicações, onde... algumas medicações acabavam funcionando in vitro, que a gente chama. Funcionando no laboratório, na pesquisa. Só que quando você tentava reproduzir isso na prática, né, lançar para o paciente, você não via benefício algum. Né? Por que acontecia um benefício no laboratório e na pessoa você não via benefício? São vários motivos, mas o principal deles, que no caso foi a ivermectina, o X da questão ali. Naquele trabalho que foi utilizado a ivermectina, foi utilizada a ivermectina numa dosagem cavalar, extremamente alta no laboratório, né? Seria impossível você chegar naquela dosagem que que utilizou para tratar o Covid no laboratório, tivesse algum benefício no ser humano.
Porque é uma dosagem que tu precisaria em torno de 400, 500 comprimidos de ivermectina numa dosagem só, para chegar na mesma dosagem que foi utilizada no laboratório. Ou seja, era impossível de se chegar, né? A ivermectina já foi utilizada para tratar dengue, já foi utilizada para tratar HIV e mesma coisa. Teve bons resultados no laboratório, mas não se reproduzia na prática. Tá? Então, depois, é claro, agora a gente tem vários outros trabalhos em que mostram que realmente não tem benefício algum o tratamento precoce. E não estou politizando, não é? Já passou essa fase aí, né? Não tem nada sobre A ou B, né? Eu acho que é só o tempo que iria acabar mostrando os benefícios ou não benefício desse tratamento precoce. Mas eu acho que o grande X da questão foi a vacina, né? Então, depois da vacina, realmente as coisas mudaram. Sim. Hoje a gente vive numa tranquilidade, né? Que a gente nunca teve durante esse processo da pandemia. Mas acho que vale a pena para a gente entender como é que foi, né? Aprender com os erros, aprender com os acertos também, né? Porque não vai ser a última pandemia que o ser humano vai enfrentar, né? Sim. Então, foi um período bastante complicado, porque aquela coisa, todo mundo tinha uma opinião, né? Todo mundo tinha uma opinião, funciona ou não funciona. Só que nem sempre essa opinião era baseada em artigos, em bons artigos. Né? Então, foi difícil, mas sobrevivemos. Eu acho que as pessoas estavam todas com muito medo também, por isso se buscava uma solução muito milagrosa, né? Basta lembrar como que a gente passou a ter informações sobre a pandemia. Eu acho que vocês vão lembrar que as primeiras imagens que a gente tinha de pandemia eram aquelas imagens que até hoje eu não sei se eram verdadeiras ou não, talvez o Valdir saiba, que eram chineses caindo na rua. A pandemia foi divulgada no mundo com aquelas imagens que eram assustadoras. A pessoa está no trem e de repente, desmaia ou morreu ali, a gente não sabia. Né? Então isso criou um medo muito grande, porque as pessoas achavam que era daquela maneira. Não que a forma como ela aconteceu tenha sido muito mais leve, porque muita gente morreu também. Né? Mas a primeira informação que veio sobre pandemia era um negócio de cinema quase. Né? Parecia aquelas cenas que você via só no cinema, em filmes de ficção científica. Né? Eu lembro muito bem quando efetivamente teve um lockdown aqui na nossa região, né? As ruas pareciam domingo, assim, que não tinha ninguém na rua. Todos os dias parecia domingo. Eu acabei não vivenciando essa parte do fica em casa porque eu estava trabalhando, então eu não tive essa experiência eu também de fazer home office e tudo mais, né? Mas você saía para ir trabalhar, não tinha uma alma viva na rua. Né? Justamente por isso que você falou, Luciano, pelo medo. Né? A gente não sabia como é que era uma coisa nova, não sabia qual que era a evolução disso, como é que se contaminava, quanto tempo o vírus ia sobreviver, por exemplo, numa caixa de papelão do entregador de pizza, por exemplo, né? Então, a gente foi aprendendo, foi aprendendo muito. Né? Hoje até, olhando para o passado, hoje a gente poderia até considerar que as medidas foram exageradas naquele momento. A cidade teve barreiras nas entradas da cidade. Mas enfim, acho que foi feito aquilo que estava ao alcance, né? Ninguém sabia o que era exatamente a pandemia. Né? Depois você viu que você poderia ter uma certa normalidade da vida, né? Desde que você tivesse os cuidados, o que também é difícil de acontecer, porque é difícil de você convencer o ser humano a fazer alguma coisa. A pandemia mostrou isso. É muito difícil, né? Use máscara. Bem no auge da pandemia lá, morrendo muita gente no hospital, né? Até hoje tem gente que fala assim, eu não acredito na pandemia, aquilo não aconteceu. Pacientes, né? E aí você ia no mercado, por exemplo, tava lá o pessoal sem máscara, né? Simplesmente por não, sei lá, né? Não acreditar na coisa. Só que você vivendo ali, até a Cíntia, que fez a pergunta, sofreu bastante, né? Porque como gestora também teve um monte de questões ali que ela teve que resolver, ela ficava o dia inteiro no telefone, mas foi um momento bastante complicado, né? Eu imagino que as pessoas de fora, assim, o cidadão comum, ele não imagina a pressão que havia sobre os profissionais de saúde nesse momento, né? Nossa. Então, também é compreensível que houvessem essas, vamos chamar assim, essa divergência de pensamentos, porque todo mundo queria achar uma solução, todo mundo queria resolver aquela situação que se apresentava, e era uma situação gravíssima, né? Agora, quem estava dentro de um hospital todos os dias, vendo gente morrer, vendo gente sendo entubada, puxa, o peso sobre essas pessoas é muito grande. E não é só o peso de ter que solucionar a questão, mas lidar com a politização. Exatamente. Né? Porque não era só temos que resolver uma pandemia, era ainda ter que ficar resolvendo essa outra coisa a mais
Da politização, que atrapalhou muito o processo. Atrapalhou muito, né? Então, acho que a grande dificuldade da pandemia foi justamente isso que você falou. Porque, como eu falei antes, ou você estava de um lado ou você estava do outro. Né? Se você apoiava o tratamento precoce, você era um bolsonarista. Né? Se você era contra o tratamento precoce, você era um petista, você era uma pessoa de esquerda. Não tinha nada a ver, entendeu? Não tinha... E, meu Deus, foi complicadíssimo. Né? Então, até a gente estava comentando aqui antes de começar o programa que naquela época que saiu aquela matéria do Jornal de Beltrão, eu não tinha Facebook. Né? Graças a Deus eu não tinha Facebook. Porque a reação das pessoas me contavam depois, né, que aquela matéria ou era me xingando ou era me amando, né? Você é dono de... Porque esse aí é dono de funerária, sabe? Umas coisas desse tipo assim, sabe? Só que graças a Deus eu não tinha, então não vi essa pressão. Não acompanhou essa parte. Que só bom. Me contavam e graças a Deus não tenho mágoa nenhuma com relação a isso. E Hoje em dia, o pessoal que fez o manifesto ali, né, é a opinião de cada um. Eu sempre defendi isso. Inclusive no jornal eu falava, Sim, é verdade. Existe se o médico acredita naquilo e se a família quer aquilo, beleza, se prescreve. Entendeu? Eu acho que tem esse livre arbítrio de você prescrever. Você está vendo uma pandemia, você não sabe o que é. Mas eu sempre fui tranquilo com relação a isso, em defender que nunca funcionou para mim. Eu nunca tratei um paciente com essas medicações, né? Eu reli essa matéria aí, Valdir, e você deixa muito claro lá que era, digamos assim, obviamente você estava dando informações com base em estudos, e você trazia ali, independente da minha opinião a respeito, eu não estou aqui para te questionar, né? Até porque eu não tenho dados, mas você trazia argumentos muito fortes, muito estatísticos até, né? Eu até lembro a questão da ivermectina lá, a dose que estava anotada lá, você disse que precisaria de 900 comprimidos por dia. Então era um absurdo. Né? Então você veio com argumentos muito fortes e que fizeram todo sentido e eu acho que ajudaram naquele momento. Né?